Gente, por momentos assim que eu sonhei trabalhar com essa profissão. Podia ter sido o mesmo placar para o Liverpool, tá? Não é porque é o Manchester United, apesar de, claro, trazer um pouco do Fred, que com 12, 13 anos era vidrado no Manchester United jogando Championship Manager e Winning Eleven. Mas é por momentos como esse, cara, que eu fico até meio emocionado de trabalhar com o que eu trabalho. São momentos como esse que fazem com que o cansaço ele vire um coadjuvante, o que nem sempre é bom, mas enfim, são momentos como esse que fazem tudo valer a pena, cara. É difícil falar valer a pena quando eu estou numa posição tão privilegiada como essa, né? Mas esse privilégio ele tem certas abdicações, enfim, a distância, as horas de trabalho, repito, enfim, tudo isso, cara, faz sentido quando você vive jogos como esse. Cara, que coisa absolutamente mágica que aconteceu aqui em Old Trafford hoje. Foi um acontecimento. 7 gols, 3 na prorrogação, com direito a 1 no último minuto da prorrogação. 53 finalizações. Um estádio muito vivo dos dois lados. Um dos charmes da Copa da Inglaterra é ter uma carga maior de ingressos para os visitantes do que a Premier League. A Copa da Inglaterra tem uma carga de 50% maior para os visitantes do que a Premier League. A Premier League geralmente dá 10% dos ingressos, a FA Cup dá 15%. Então tivemos cerca de 9 mil torcedores do Liverpool aqui hoje, o que faz muito barulho. Ainda mais, cara, esse é o maior jogo do futebol inglês. Ele não tem sido o maior jogo do futebol inglês nos últimos anos, tem sido City e Liverpool, mas para a história do futebol inglês, esse é o maior clássico, né? É uma rivalidade muito grande que vem diante do futebol entre Manchester e Liverpool e, por acaso, é herdada pelos dois maiores clubes da Inglaterra, de um lado o maior campeão nacional e de outro o maior campeão europeu do país. É uma coisa muito grande e o que aconteceu hoje foi daquelas oportunidades que vão de acordo com o que é esperado, ou mais, né? Acho que superou as minhas expectativas, pelo menos, tá? Foi um negócio mágico, repito, mágico. O barulho que esse estádio fez, aliás, falamos sobre isso com o Bruno Fernandes depois da partida, essa entrevista você pode buscar nas redes sociais da TNT Esportes. Também falamos com o Antony, que fez um gol em Old Trafford, o primeiro dele nessa temporada. Cara, foi um jogo em que, e essa é uma percepção que não é totalmente alterada pelo resultado, tá? Uma percepção que eu fui construindo ao longo do jogo para além do resultado. Enquanto a gente vê aqui, ó, o Maguire vindo a campo com as filhinhas. Bacana. Não vou atrapalhar o momento deles, não. Só quis registrar para vocês. O Liverpool jogou muito longe do melhor, né? O Liverpool jogou muito longe do que é capaz de jogar e do padrão que vem jogando. É um Liverpool que com a bola desperdiçou muito a posse de bola, né? Em momentos que você não vê muito esse time do Liverpool desperdiçando. Hello. Não vê esse time do Liverpool desperdiçando tanto essa posse de bola. E isso foi dando elementos para o Manchester United crescer no jogo. No primeiro tempo, a gente teve um Manchester United no mínimo bipolar. No mínimo bipolar, porque era um Manchester United que ele, com a bola, criava muito e criava muito bem. Os primeiros 15 minutos foram muito bons. 20 minutos, do Manchester United. Tanto é que abre o placar dentro desse período, né? Com o McTominay num rebote de um chute do Garnacho. Mais uma jogada pelo lado do Joe Gomes, que começou muito mal o jogo e não foi bem na partida de hoje. E depois o Manchester United aos poucos foi perdendo um pouco o controle do jogo, porque sem a posse
dava latifúndios desse gramado aqui para o Liverpool. Era impressionante o tanto de espaço que o Liverpool tinha, principalmente na entrada da área do Manchester United, que não tinha o Casemiro, infelizmente, mais uma vez machucado, uma lesão na coxa. Latifúndios desse campo, impressionantes. E aí o Liverpool foi tendo oportunidades e no finalzinho do primeiro tempo consegue 2 gols em pouco mais de 2 minutos. Né? Primeiro com o McAllister, uma assistência do Darwin, que chegou a 12 assistências na temporada, bateu o recorde pessoal que era com o Benfica, com 11 assistências, com o clube português. E o McAllister fez mais um gol nessa temporada, uma das maiores contratações da Inglaterra para essa temporada. E depois tivemos o gol do Salah, que jogou claramente fora de ritmo, ainda está voltando de lesão e não fez uma grande partida, assim como o Højlund, mas teve o que o Højlund não teve, que foi uma chance para marcar com o gol vazio. E ele marca o 13º gol dele em 14 jogos contra o Manchester United, quase o mesmo número que o Manchester United nesse período, nessas 14 partidas contra o Liverpool United, que marcou 15 gols. O Salah sozinho marcou 13 nesses 14 jogos. É o primeiro jogador da história do futebol a marcar em 5 jogos consecutivos em Old Trafford como visitante. E aí o Manchester United foi com esse placar, essa desvantagem para o intervalo, mas, repito, com sensações pelo menos parcialmente positivas. Era um time que com a bola estava fazendo um bom jogo e sem a bola um jogo muito ruim. No segundo tempo foi uma atuação sofrível, com e sem a bola do Manchester United, tá? Sofrível. Foi uma atuação muito ruim. E o Liverpool, mesmo contra esse Manchester United, que não tinha meio campo, os jogadores foram cansando do Manchester United, que foi perdendo a estrutura e a formação. Mesmo assim, o Liverpool, que em dado momento teve um contra-ataque de 5 contra 2, não conseguiu aproveitar. Repito, o Liverpool estava estranho hoje. Eu sei que, enfim, parece esquisito falar isso de um time que marcou 3 vezes em Old Trafford, mas não estava dando liga esse Liverpool hoje. E o segundo tempo foi... Não seria justo o Liverpool vencer, tá? E no segundo tempo, em que o Liverpool foi melhor e o Manchester United pior, foi o tempo em que o Manchester United vence, né? Porque o primeiro tempo terminou 2-1 para o Liverpool, o segundo terminou 1-0 para o Manchester United. A gente teve o primeiro gol de Antony aqui em Old Trafford na temporada, o segundo dele na temporada, ambos na FA Cup. Ele tinha feito contra o Newport County fora de casa. E é o primeiro dele contra um time de Premier League desde abril, quase um ano atrás. Foi um gol que ele marcou contra o Nottingham Forest. Um bonito gol, tá? Ele marcou de pé direito. O Antony, que é canhoto, que muitas vezes deixa de usar o pé direito porque de fato tem qualidade insuficiente com o pé ruim, marcou um bonito gol girando dentro da área, fazendo o gol de empate do Manchester United, que ainda teve uma chance de ouro com o Marcus Rashford no último segundo, no último lance do tempo regulamentar. Logo antes do árbitro apitar o apito final 2-2 prorrogação, o Marcus Rashford teve um cara a cara de uma linda bola do Eriksen, que entrou no segundo tempo, para fazer o terceiro e o da vitória do Manchester United, e não conseguiu. Bizarro o gol perdido pelo Marcus Rashford, por melhor que tenha saído na bola no abafa o Kelleher, que fez uma boa partida, assim como o Onaná. E aí na prorrogação o Liverpool perdeu o controle, só deu o Manchester United, com exceção do gol marcado pelo Liverpool, que mais uma vez conseguiu a vantagem no placar, fez o 3-2 com o Elliott, que eu acho que não entrou bem, tá? Apesar do gol. Ele faz o gol num desvio no Eriksen, mas, repito, na prorrogação só deu o Manchester United, portanto a vitória é merecida, apesar desse Manchester United que eu disse antes bipolar, mas está mais para tri, tetra, pentapolar, assim, são muitas variáveis, é muito volátil esse Manchester United, mas eu acho que no geral fez uma boa partida dado o adversário. E dada a fragilidade de não ter o Casemiro, de não ter... Em termos de lesionados, o Manchester United estava muito mais desfalcado do que o Liverpool quando você olha para o time titular, né?
Teve que colocar o Wan-Bissaka de lateral esquerdo. Começou o jogo com o Wan-Bissaka improvisado para tentar segurar o Salah e terminou com o Antony de lateral esquerdo e o Bruno Fernandes de zagueiro. Não estou exagerando, na prorrogação foi assim a estrutura do Manchester United. Eu não posso deixar de passar pela atuação magistral de Kobbie Mainoo. 18 anos e jogando essa bola no Manchester United e Liverpool, de mata-mata. Ele ainda tem coisas a evoluir, acho que o sem bola dele ainda precisa de evolução, mas isso aí, meu amigo, tá na conta, porque ele tem 18 anos, é óbvio que ele precisa evoluir. O que ele demonstra, mesmo com esse caminho evolutivo pela frente, é muito especial, tá? É muito especial. Foi uma atuação assustadora do Mainoo no primeiro tempo. Impressionante. Depois cansou e saiu e faz parte. E aí a gente teve o empate do Manchester United, o 3-3, e tivemos a apoteose aqui em Old Trafford, o 3-3, aliás, que foi a redenção de Marcus Rashford. Um passe bobo, mais uma prova de como o Liverpool estava desperdiçando a posse de bola de bobeira. Um passe bobo do Darwin, no campo de defesa, deu a bola nos pés do Diallo, que entrou muito bem, daqui a pouco eu falo dele. O McTominay dá assistência para o Rashford, a redenção de Rashford, que certamente seria marcado caso o Liverpool avançasse por conta do gol perdido aos 90 e tantos do tempo normal. E aí tivemos o gol do Rashford e a apoteose com o Diallo no contra-ataque. O Garnacho dá um passe até que acho que foi um pouco curto para ele, mas ele conseguiu cortar e fazer o gol da vitória do Manchester United, já nos acréscimos ou próximo deles do segundo tempo da prorrogação. E o barulho disso aqui, meus amigos, foi um negócio absurdo, absurdo, absurdo. Que jogo, cara! E como entrou bem no jogo de Alô. Acabou expulso, né? Que foi pra galera, tirou a camisa, segundo cartão amarelo, expulso e tá suspenso da semifinal contra o Coventry City, que daqui a pouco eu falo sobre como eles se classificaram. Não tem tanto tempo ainda de bateria aqui, mas vou tentar encaixar isso no vídeo. A outra semifinal será Manchester City contra Chelsea, também vou falar dessas classificações de maneira um pouco mais rápida, tá? Peço perdão a quem está esperando aqui. O vestibular do Ten Hag, que eu já trouxe aqui, que ele está, né, passando por um período de aprovação sob a nova direção. Esse resultado, ele dá uma sobrevida. Eu não acho que ele estava nas cordas, mas ele estava próximo delas, tá? Eu posso até me debruçar sobre essa opinião um pouco mais extensa e macro sobre o Ten Hag em outro vídeo futuramente. Mas esse resultado, ele é muito grande. Ele é muito grande. E agora uma semifinal em que você tem a obrigação de se classificar contra um time da segunda divisão, jogando em Wembley, para quem sabe reeditar a final da Copa da Inglaterra da temporada passada ou enfrentar, o que seria uma surpresa, o Chelsea na final da Copa Nacional. Pode terminar em título, inclusive, essa temporada tão atrapalhada do Manchester United, que, em paralelo, ainda está vivo por uma briga no G4 ou G5 da Premier League. O Tottenham foi atropelado pelo Fulham, depois de atropelar o Villa, que hoje empatou com o West Ham fora de casa, somou um pontinho, mas vem de 2 jogos sem vencer. O Aston Villa, o Tottenham toma esse atropelo e dá uma sobrevida para esse Manchester United na 6ª colocação. Mas isso é papo para depois. Acho que está entregue, né? A análise desse capítulo histórico, pelo menos para minha carreira aqui dentro do Teatro dos Sonhos. Vamos falar da classificação rapidamente do Manchester City, que bateu o Newcastle por 2-0. Um placar construído com 2 toques de sorte, porque são 2 chutes desviados do Bernardo Silva, mas que ficou pequeno dentro do que foi o jogo. Cara, o Manchester City amassou o Newcastle sem fazer força, sem passar a 3ª marcha. Daquele jeito o Manchester City quase mecânico, quase robótico. Tocando, sofrendo muito pouco, construindo chances e conseguiu fazer um 2-0 que ficou bom para todo mundo vestindo azul dentro de campo, sem precisar se desgastar, sem precisar passar por uma prorrogação, às vésperas da data FIFA. Então, assim, foi um jogo de muito domínio, um jogo soberano do Manchester City. Não foi mágico porque não precisou.
foi eficiente, que é uma das marcas dessa equipe que faz história no futebol inglês. É o primeiro clube nos 152 anos de história da Copa da Inglaterra, a Copa Nacional de Futebol mais antiga do planeta, a emendar 6 semifinais. 6 semifinais consecutivas para esse Manchester City, o que nunca foi feito em 152 anos de história dessa Copa. Nas 15 temporadas como treinador, o Guardiola só ficou fora de 2 semifinais das principais Copas nacionais que ele comandou na Inglaterra, na Espanha e na Alemanha. Uma no Manchester City e outra com o Barcelona na Copa do Rei. Então são 13 semifinais de 15 possíveis. O Manchester City chegou aos 22 jogos de invencibilidade consecutivos na temporada. Se não me engano, são 19 vitórias e 3 empates. E o Rodri está a 62 jogos sem perder com a camisa do Manchester City desde fevereiro do ano passado. E vamos ver quando ele volta a perder, porque não sei, cara. Bom, já vai ter um grande teste no Etihad Stadium também, quando voltar da data FIFA, recebendo o Arsenal. Detalhes rápidos sobre esse jogo do City. Tá? O Bernardo Silva fez os 2 gols, mas eu dou destaques principais para Kovacic, foi muito bem no meio-campo. O Akanji, muito bem na defesa e conseguiu evitar certas chances de problema no mano a mano com o Isaac. O Foden, mais uma vez, muito bem pelo meio. E o Ortega, novamente bem quando exigido. Repito, o nome do Isaac porque ele teve uma chance muito bem defendida pelo reserva do Ederson, que sempre quando demandado e exigido, ele vai muito bem. Chelsea 4, Leicester 2. Mais uma vez o Chelsea quase tropeçando nas próprias pernas, hein? Caramba, cara. Eu vi partes do jogo, o primeiro tempo me pareceu muito bom e parecia estar tudo certo, até o Disasi fazer aquele gol contra absolutamente bizarro. Se você não o viu, procure e veja. E aí colocou o Leicester vivo no jogo, que depois empatou, fazendo 2 gols com 1 chute a gol. Estava 2-2 no placar, o Leicester tinha 1 chute a gol. Porque, claro, o outro gol foi o contra do Disasi. Um negócio maluquíssimo, cara. E foi um roteiro comum ao Chelsea nessa temporada, vai. Mais uma partida ruim do Sterling, acho que essa foi especialmente desastrosa. Perdeu um pênalti, aliás, perdeu mais cobranças de pênalti na carreira do que converteu, acho que são 4 perdidas e 3 convertidas. E aquela falta, que foi um acerto do VAR, né? O juiz tinha marcado pênalti no Jackson e aí, portanto, o amarelo para não ter a tripla punição para o zagueiro do Leicester. E aí o VAR viu que a falta foi fora da área, portanto, falta na entrada da área, e aí o amarelo se transformou em vermelho corretamente. Na falta, o Sterling cobrou eu não sei como é que é o nome do chute do futebol americano, mas foi aquele lá. Esqueci agora. Então, temos esse roteiro em comum do Sterling, um roteiro comum do Jackson também, mais uma boa partida do Jackson. Eu gosto do Jackson e eu vou insistir nesse ponto. Eu gosto do Jackson, ok? E ele foi bem hoje. E aí, é claro que tivemos a estrela de Cole Palmer. Cara, que jogador. Que jogador. É o destaque absoluto desse Chelsea. É um dos melhores jogadores da temporada inglesa. E o meu amigo Gustavo, torcedor do Chelsea, Gustavo Araújo, inclusive colocou uma pulga atrás da minha orelha. É um dos melhores jogadores da temporada europeia. Estou exagerando? Ele não joga no Real Madrid, ele não joga no Manchester City, ele não joga no Liverpool. Ele joga no time de meio de tabela da Premier League. E ele consegue ter 14 gols e 12 assistências nessa temporada. A assistência que ele deu hoje, gente, pro terceiro gol, para um gol tão importante, o gol marcado pelo Chukwuemeka, depois, aliás, um golaço do Madueke, hein? Nossa Senhora, que entrou no lugar do Sterling, inclusive. E ele briga também para ser a melhor contratação da temporada, tá? Eu falei agora há pouco do McAllister, eu poderia falar do Declan Rice, poderia falar do Mohamed Kudus, do West Ham, do próprio Endo, talvez o Maddison. O Palmer está nessa conversa aí, tá? E talvez esteja à frente dos outros, considerando ambiente, contexto e desempenho individual.
Mandando um abraço pro Dalô aqui, que também veio tirar foto com a família no campo. O Palmer que ele tá tendo o que ele não tinha no Manchester City, por isso que faz todo sentido para ele e fez ir para o Chelsea. 29 titularidades pelo Chelsea na temporada, foram 7 na temporada passada pelo Manchester City. E assim, o City não tinha como dar mais pelo time que teve, falando de uma temporada de tríplice coroa, e o Palmer fez bem em querer sair porque ia demorar muito mais para chegar a esse número de 29 titularidades. Amigão, faz parte do jogo. Melhor para o Chelsea, melhor para o Palmer. E não sei se é pior para o City, porque a gente está falando talvez de uma posição que o City não teria porque não veria esse desabrochar, né? Enfim, jogadoraço que o Chelsea tem nas mãos. Uma joia mesmo, hein? E que a Inglaterra também tem. Para finalizar, uma boa atuação de Caicedo mais uma vez. Eu sei que a piada de que ele é flop é boa, mas não tem muito sentido. Não tem muito, sei lá, relação com os fatos. Ele é um pilar desse Chelsea e ele merece mais créditos pela temporada que faz, considerando mais uma vez o contexto de um time com tantos altos e baixos, de meio de tabela e com tantos problemas. Não tanto quanto o Palmer, mas assim como o Palmer, ele é um dos pilares desse time. Semifinal contra o Manchester City, hein? A semifinal do Manchester United é o capítulo final desse vídeo. Wolves 2, Coventry City 3. Cara, uma das viradas mais malucas dos últimos tempos. Tudo bem que eu acabei de ver uma aqui espetacular em Old Trafford, mas a gente teve o seguinte roteiro, tá? No estádio do Wolverhampton. O Coventry abriu o placar aos 8 do segundo tempo. Os Wolves viraram com belíssimas jogadas do Aït-Nouri, gols aos 38 e 43 do segundo tempo, evidentemente. Mas aí o Coventry empata aos 52 e vira aos 55 no último minuto como é que se diz, cara? Do acréscimo. Que virada absolutamente espetacular. Cara, é um time de segunda divisão, virando na casa dos Wolves, que fazem uma boa temporada sob o comando de Gary O'Neill. Falando em treinador, tivemos uma cena bizarra pós-jogo. O Mark Robins, treinador do Coventry, ele celebrou na cara de um gandula de 13 anos de idade. Eu tô rindo do tamanho do absurdo que aquilo foi. Imagina, um barbado velho gritando na cara de uma criança porque o gandula tinha retrasado ali a devolução da bola segundos antes do terceiro gol do Coventry. O Gary O'Neill depois chamou o comportamento do seu colega de trabalho de nojento. Para além dessa cena bizarra, o Mark Robins ele faz um trabalho espetacular à frente do Coventry City. Tá? São 7 anos à frente dessa equipe, com 2 promoções, da League 2 para a League 1 em 2016 e da League 1 para a Championship, onde está atualmente, em 2020. Ficou a uma disputa de pênaltis de voltar à Premier League pela primeira vez desde 2001, isso na temporada passada, perdeu nos pênaltis para o Luton Town em Wembley, que claro está fazendo uma campanha muito bonita na Premier League. E desse momento está na 8ª colocação na Championship, buscando confirmar uma vaga para estar mais uma vez nos playoffs. E na Copa da Inglaterra, a primeira semifinal da história do Coventry City desde 1987, quando foi e ganhou o único título dos principais ingleses da história desse clube. É uma história bonita e bacana, é outro desses charmes que fazem a Copa da Inglaterra ser o que é. É isso, minha gente. Agora é cobertura da seleção brasileira, mas eu suspeito que terá um vídeo sobre o Fluminense aqui no canal, porque estou com algumas impressões que eu preciso compartilhar com vocês, mas teremos, claro, cobertura da seleção, talvez um pré de Inglaterra e Brasil, se bem que eu fiz isso no vídeo anterior, um pós certamente. E é isso. Vamos que vamos. Um beijo para vocês. Que dia!